Hello, 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 estamos ao vivo. Tempo livre não é sinônimo de liberdade. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa frase, fica por aqui para eu te falar um conselho que eu dei hoje pro meu primo e trazer um pouquinho da lente de como que você pode enxergar a sua própria liberdade. Bom, meu primo tá saindo do trabalho e comprou uma passagem só de ida pra Indonésia. E ele, muito feliz, falou: essa semana é a minha semana final do meu trabalho. E eu falei pra ele: massa. E ele falou assim: vai ser ótimo, que eu vou ter mais tempo livre, eu vou poder fazer o que eu quiser e tudo mais. Então, hello, Paulinho. E eu vou poder fazer o que eu quiser e tal. E eu falei: legal, mas cuidado, porque às vezes a gente se engana, né, do que é a nossa real liberdade. Então, tempo livre não é liberdade. Tempo livre muitas vezes, e pode ser que isso aconteça, que tempo livre em alguns momentos seja mais distração do que de fato liberdade. E eu trago aqui, né, uma percepção e uma lente de que liberdade, ela é muito sobre o quanto a gente está conseguindo se colocar disponível para a vida acontecer. A nossa verdadeira liberdade, ela é uma liberdade. Hello, hello, Mano Lux. Buenas noites. A nossa verdadeira liberdade, ela tá em a gente conseguir passar por um processo da gente entregar a nossa vida a Deus. E essa entrega, né, ela é de um lugar interno que ela tem uns estágios, né? Meu primo, por acaso, né, que eu falei agora, que tá indo pra Indonésia com a passagem só de ida, e que eu tô dando maior força pra ele, inclusive, diga-se de passagem. Ele tá com 26 anos, ele fez 26 anos agora. E existem alguns momentos na nossa vida, né? E a nossa idade importa. Às vezes a gente acha que não, mas a nossa idade importa também. Porque a cada fase da nossa vida, a gente vai viver e experimentar algumas coisas específicas, né? Isso a antropologia traz pra gente, assim como também a psicologia traz, né, os septênios, e também a neurociência, se a gente for falar em desenvolvimento, né, enfim, as nossas questões de desenvolvimento e as questões espirituais também. Então, assim, tudo se conversa. Então, assim, essa semana também eu atendi uma guria que tá com 25 anos e passando por várias questões. E eu falei: cara, calma, você ainda não passou pelo seu retorno de Saturno. E lá pelos seus 30, 28, 30 e poucos anos. E o que isso tem a ver com a tal da liberdade, né? Não por acaso. Todas as coisas foram sendo sincrônicas hoje também na corrida. Eu tava ouvindo a professora Lucilena e tem esse lugar que eu falo sempre aqui pra vocês, que é o nosso propósito, o nosso Dharma, que é a nossa contribuição aqui na Terra, enquanto a nossa personagem. Eu estou aqui, personagem Alice, mas eu sou muito além disso. Só que para eu perceber qual é o texto, qual que é a trama que a personagem Alice precisa viver aqui, nessa trama aqui, né? Eu preciso ir pro alto da montanha, ou como eu chamo o meu eu do camarote. Eu preciso ir para um lugar mais elevado, para que eu realmente consiga enxergar a trama da vida. Então, tempo livre não é liberdade, porque, de novo, a nossa real liberdade é a gente saber quem a gente é e o que a gente está fazendo aqui. E a gente entregar, então, o que a gente veio fazer aqui. E não é um trabalho exatamente simples, né? Porque ele é simples, mas não é necessariamente fácil, né? Porque a gente tá na Terra, na materialidade da coisa. Então, a nossa carne é o veículo, né? O boleto que chega no final do mês é veículo, né? A gente precisa passar por isso aqui. O grande ponto, né, que começa a desencadear todas as questões que a gente vive hoje é que a gente vive um problema maior, assim, que eu diria que é a causa de todas as coisas, que é a falta da gente perceber e a gente estabelecer o que é princípio e o que é finalidade. Sem princípios, a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não tem uma base de tomada de decisão,
E sem finalidade, sem ideal, sem pra onde eu tô olhando, né? Sem se questionar de onde eu vim, pra onde eu tô indo, nada do que tá no meio disso faz sentido. E por isso que não é sobre ter tempo livre, porque você tem tempo livre e vai fazer o quê? Você vai pensar em quê? O que tá ocupando a sua mente? 10 quilômetros correndo, 25 quilômetros correndo, 30 quilômetros correndo, a cabeça tá pensando pra caramba. E é uma meditação ali. Uma mente firme, ela se coloca no desconforto e ela segue no desconforto. Porque ela domina o corpo. A nossa mente é pensante, a natureza da nossa mente é pensante. Então não é sobre não pensar, é sobre a qualidade e a quantidade de pensamento que tá vindo. Então você meditar, eu sou muito agitada, isso não é pra mim, essas coisas não são pra mim. Assim, o que você tem pensado? Quais são as qualidades, a qualidade do seu pensamento? A gente tá pensando o dia inteiro? A gente tá tomando decisão o dia inteiro? Quais são as decisões estão sendo baseadas em que princípio e em que finalidade? Tá vindo da onde isso? Porque aí não importa se você tá numa balada, se você tá correndo, se você tá dentro de uma empresa, se você tá criando o seu próprio negócio. A qualidade tá anterior a isso. Tá no princípio e na finalidade. Então, por isso que eu trago essa coisa da lente aqui. Essa questão, ela é importante. Porque a partir de que lente você tá enxergando a vida? A partir de que lente você tá se relacionando com o outro? Se a gente não limpa essa lente, a gente não ressignifica as coisas que a gente está conversando internamente, não há liberdade, porque você não sabe de onde está vindo, qual é a raiz de tudo isso que pulsa. E quando a gente está num estágio ainda primordial ali de relação com Deus, a gente fala, a gente se entende muito, né? Heresia da separatividade, a gente se vê muito separado do outro e de Deus. Então a gente fala assim, tá, Deus existe, né? O outro tá lá. É alguma coisa distante. Quando a gente vai começando a compreender e indo para uma segunda etapa, para um segundo estágio, a gente começa a perceber que Deus se aproxima. E a gente fala, putz, gratidão Deus. Você começa a reconhecer que existe uma trama, que existe o outro. Ele não é tão somente o outro, mas ele é um outro eu. O outro, na verdade, sou eu projetada de fora. E por isso que a gente vem aqui na dualidade. Pra gente voltar pra unidade. Então a gente vem na dualidade pra gente voltar pra unidade. Esse é o caminho que a gente tá percorrendo aqui. Dual pra unidade. A gente vem da unidade pra dualidade. E aí a gente tá agora em duas pontas. E aí o nosso caminho aqui é se relacionar na dualidade pra gente voltar pra essa unidade. Então esse é o nosso caminho, a nossa jornada aqui. Por isso que a gente precisa se relacionar com o outro. Mas sabendo qual é o meu princípio, qual é a minha finalidade. Eu me relaciono com o outro para eu aprender mais sobre mim mesma também. E para eu poder contribuir com a jornada do outro também de voltar à unidade. Então, por que eu trouxe esse tema, né? Do tempo livre não é sinônimo de liberdade? Porque a gente se engana de achar que é saindo do emprego, que é se mudando pra puta que pariu, pra Bali, pra Austrália, pra não sei aonde. É saindo da casa dos pais, pode ser isso, porque pode ser que o ambiente que você tá esteja te afetando em algum nível. Mas não é isso que vai te trazer mais satisfação, mais realização. E aí eu conto uma história aqui, um conto, que é um viajante, uma pessoa, na verdade, tava querendo viajar, sair da cidade dele, porque ele tava achando que aquela cidade estava muito ruim, tava uma merda, tava todo mundo muito esquisito. E ele falou, olha, eu vou fazer uma viagem. Pegou as malinhas dele, pegou as tralinhas dele, botou ele aqui, ó, em cima dos ombros e saiu pra estrada pra ir pra outra cidade. Porque ele não tava gostando da cidade dele, a galera era toda filha da puta, no bom português aqui. Todo mundo passava todo mundo pra trás, era um caos. Aí ele saiu pra ir pra outra cidade. Eis que ele cruza com um sábio, né? Um velhinho, com aquele coroazinho, aquela cara de sábio, no meio do caminho. E pergunta pro sábio, olha, tô vindo da cidade A, ali, tô indo pra cidade B. Eu queria saber se a cidade B é boa, se não é boa, como é que são as pessoas lá. E aí o velhinho, com aquela cara de sábio, assim, ó, clinhos e tal, bem, mordendo um palitinho assim, pergunta, olha, senhor, que bom que você tá fazendo essa caminhada.
e essa mudança na sua vida, me conta um pouquinho de como que era a sua cidade antiga, como é que é a cidade A lá, que aí eu te conto um pouco de como que é a cidade B. E aí, pois então, o viajante fala, olha, galera, uma bosta, olha, uma cidade horrível, um trânsito, sabe, todo mundo caótico, ninguém olha pra ninguém, sabe, percebe o outro, olha, horrível a cidade, por isso que eu tô saindo, inclusive, né, inclusive é por isso que eu tô indo pra outro lugar pra ver se muda, né. Eis que o sábio chega pra o viajante e fala, pois bem, a cidade B é igual à cidade A. Eu acho que você vai se deparar com uma cidade caótica também. A cidade é meio esquisita. As pessoas talvez, né, não te recebam muito bem, né? Pode ser que não seja lá uma boa ideia. Eis que o viajante falou, então tá bom. Ai, que merda, mas eu já tô aqui no meio mesmo, vambora. O viajante chegou, pegou, pum, seguiu viagem. E aí tava lá o sábio, continuou o sábio lá na casinha dele, no meio da estrada. E veio uma outra pessoa que tava se mudando também. E um sorriso no rosto, chegou pedindo uma água. Ai, senhor, tudo bem? Como que o senhor vai? Nossa, o senhor podia me ajudar? Tô com muita sede. Tô vindo da cidade A, tô indo pra cidade B. Tô tão feliz que eu tô me mudando, porque conhecer gente nova, sabe? Ter outras oportunidades. A cidade era tão boa, mas eu vi que eu podia mais, sabe, senhor? Eu queria mais. O senhor pode me ajudar? E aí o sábio deu uma água pra ele. E ele perguntou, você sabe? O viajante, né, perguntou pro sábio, falou, você sabe como é que é lá a cidade B? Ele, olha, a cidade B... Pelo jeito que o senhor tá falando da cidade A, posso te falar uma coisa? A cidade B é incrível. Você vai expandir muito mesmo a sua vida. Vai ser ótimo pra você. Tenho certeza disso. Vai ser incrível. As pessoas vão te receber lá super bem. As coisas vão acontecer pra você. Pode confiar. E vai assim, como você chegou aqui, humilde, me pedindo uma ajuda, me pedindo uma água. O senhor quer sentar? O senhor quer ficar aqui em casa? Quer passar a noite aqui? Quer um tempinho pra você? Eis que o viajante 2 falou, nossa, muito obrigado, senhor, tô muito feliz, gratidão, você já tá, ó, eu já tô conseguindo ver que a cidade vai ser ótima mesmo, só pelo que o senhor tá me dizendo, e eu agradeço por, né, pela receptividade, eu vou seguir viagem que eu tô super bem, essa água já foi ótima. Moral da história, a cidade A e a cidade B é a mesma, não tem distinção de cidade, mas contando essa história aqui, percebe que o viajante 2 vai ser muito mais feliz nessa mudança? Porque a lente que ele enxerga a vida, ela é de abundância, de prosperidade, de gratidão. E o outro, viajante A, ele vai ter uma experiência ruim na cidade B, ainda que a cidade seja a mesma. De novo, o tempo livre não é liberdade, não é sinônimo de liberdade. Porque a real liberdade, ela tá dentro. Ela tá na forma como você enxerga as coisas. Então não é o próximo relacionamento, não é a próxima cidade, não é o próximo emprego. Se você não reconhece a sua própria história, você tá indo pros lugares com que histórias sendo contadas sobre si mesmo? O que você acredita que você é capaz? O que você acredita que você pode fazer? Ah, mas é que eu vim de tal lugar, é que eu sou essa pessoa, porque... né, a minha mãe, porque o meu pai, porque a minha família. Massa, isso é raiz. Reconhecer isso é saber que você tem raiz. É saber de onde você veio. Mas não é isso que te limita a ter mais. Porque na Terra você tá dessa família, nesse lugar, você veio com esse personagem, com essa cor de cabelo, com essa cor de olho, com essa cor de pele, com essas condições ao seu redor. Mas não é isso que te limita, não é isso que você é. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, do Criador. Então por isso que você precisa ir para o alto da montanha, para enxergar além, para você conseguir conectar na raiz de quem você é e não de quem você está. Porque quem você está hoje é uma condição, mas ela pode ser, a condição, ela não precisa moldar 100% da sua vida. Ela te dá um direcionamento da onde você tá largando na corrida da vida. Então pode ser que você tenha que dar uma corrida a mais mesmo. Talvez você vá ter vantagens em outras coisas. Mas tudo, absolutamente tudo é passível de que é a realidade que você precisa viver. A Erika falou, perfeito, refletindo muito sobre isso aqui. Mara, Erika.
Tá em Caraíva, né, bebê? Maravilhosa. E eu te falei, né? Eu te falei e eu vi seus stories. Caraíva é perfeito, Caraíva é incrível, mas Caraíva é exatamente essa história que eu contei agora. É exatamente ter a... Porque como é muito pequena, você fica mais... Até é mais perceptível tudo isso. Às vezes você tá numa grande cidade como o Rio de Janeiro, você não tem tanto essa percepção. E aí também falando disso, né? Às vezes a gente fica, não, Rio de Janeiro é lindo, é incrível. É, mas tem uma egrégora aqui. As pessoas se distraem muito. As pessoas tendem a ir pra uma distração em que a vida parece linda. E eu tava conversando isso também outro dia, quando eu tava em São Paulo com uma amiga, uma querida que virou minha amiga. Com a Marina, que ela é carioca e tá morando em São Paulo há 7 anos, sei lá. E ela saiu daqui, do Rio de Janeiro, e ficou muito mal tendo que ir pra São Paulo. Só que aí depois ela percebeu tudo. Eu falei, gata, o Rio de Janeiro é lindo, mas tem muita gente infeliz pra caralho vivendo uma vida de sonhos, vivendo uma vida de novela. Aí acorda cedo, aí faz o futevôlei, vai pro beach tênis, mas não tá preenchido de nada, porque isso é só paisagem. Internamente não tá conseguindo ver o valor daquilo, mas tá todo dia na balada. Aí aqui tem muita opção de coisa pra fazer. Então às vezes é preciso sim ir pra Concrete Jungle, lá de São Paulo, pra a paisagem dar uma mudada e as condições acabarem mudando, pra você olhar e falar, mano, peraí, eu não tô olhando pro lugar certo. Eu não tô olhando pra mim. Eu não tô olhando pro que eu tô construindo na vida. Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Sacou? Porque, de novo, no Rio de Janeiro é muito fácil você se distrair. Muito fácil. Eu moro a 200 metros da praia. Às vezes eu tô aqui e aí eu preciso fazer alguma coisa de trabalho que vai me exigir alguma questão a mais, né? De um esforço a mais ali, desempenhar alguma coisa. E eu falo, ai, deixa eu fazer isso aqui já já, porque a galera acabou de mandar mensagem aqui, eu vou ali rapidinho. Negócio rápido aqui na praia, aqui do lado. Ou eu vou fazer da praia. E às vezes dá pra fazer da praia, não tô falando que não dê, né? A gente se organizando dá pra fazer tudo. Mas a distração é maior muitas vezes. Então tem que tomar cuidado com isso, sabe? Porque com que poder das egrégoras aqui que a Erika tá falando, aonde você tá se enfiando, sacou? Tipo assim, você pode estar em qualquer egrégora, só que você precisa estar ciente de quem você é dentro das egrégoras. Porque o ambiente, ele vai naturalmente ele vai te influenciar. E tudo bem, tudo é perfeito. Você tá nessa egrégora, nesse momento, esteja presente pra isso. Não esteja aleatório. Não esteja aleatório, porque tem aprendizado ali também. Então, quando me veio também uma outra coisa aqui, que é, muitas vezes, né, e aí é que quando eu fui, falei, será que eu faço uma live ou não faço uma live? E aí eu tirei um tarozinho pra ver o que era a essência do que eu ia falar. E aí, disso, né, o tempo livre não é sinônimo de liberdade. E aí veio a carta da não materialidade, que é exatamente isso aqui. Às vezes a gente fala que o tempo livre, eu vou ter mais liberdade. Talvez sim, talvez não. Depende com que você vai fazer com o tempo livre. O tempo livre é isso aqui, ó. É como se a gente... Muitas vezes, o que eu vou explicar a carta e vou explicar mais uma coisa. O nosso espírito, ele é ilimitado. Ele pode vir a ser tudo e qualquer coisa. E eu sempre falo isso desse espaço aqui de potencialidade pura, em que tudo e qualquer coisa pode se manifestar. Só que se você não tem o contorno, você fica sem conseguir progredir. Porque propósito é muito legal, é muito massa, é importante, é isso. A gente tem que entender qual é o princípio e qual é a finalidade. Só que se você não tem contorno nenhum, você fica sem progresso. E aí você às vezes pode estar rodando em círculos sem se dar conta. Então, o quanto que você está progredindo efetivamente. E você só não está rodando em círculos na sua vida. Então, o processo, essa carta aqui, eu vou ler a carta. Encontrar-se no vazio pode parecer desorientador e até assustador. Porque se eu posso fazer tudo e qualquer coisa, o que eu vou fazer? E essa, inclusive, é uma das dores da geração que a gente tá vivendo agora, né? Que é, tudo e qualquer coisa pode ser possível. Eu posso viajar pra Bali, como meu primo. Eu posso ir pros Estados Unidos, eu posso ficar aqui, eu posso ir morar em outro lugar. Eu trabalho home office, e aí eu posso... Pode ser tudo. E aí, em verdade, não decide-se nada. Então eu posso me relacionar com uma pessoa, mas amanhã eu posso me relacionar com outra também. E aí a gente vai vivendo a vida não se comprometendo com porra nenhuma.
Entende? Por isso pode ser assustador e desorientador, se você não tem o compromisso primário, que é princípio e finalidade. Enfim, nada em que se apoiar, nenhum sentido de direção, nem mesmo um indício a respeito de quais opções e possibilidades poderiam estar à frente. Era, porém, exatamente esse estado de potencialidade pura que existia antes que o universo fosse criado. Tudo o que você pode fazer agora é relaxar no seio dessa não materialidade, mergulhar nesse silêncio entre as palavras, observar esse vazio entre a inspiração e a exalação, e guardar o tesouro de cada momento vazio da experiência. Alguma coisa sagrada está para nascer. Então, se você não tem consciência desse estado de potencialidade pura, e se você não silencia para conseguir tanto enxergar, quanto ouvir, quanto perceber, o que esse personagem que você tá veio aqui para entregar. Você vai ter tempo livre, mas você não vai se sentir livre, porque não tem liberdade no lugar de só ter tempo. Isso é muito contraditório, tá? Esse papo é difícil de você pegar no começo, porque você fala, mas como assim, gente? Mas se eu tenho tempo livre e eu posso fazer tudo e qualquer coisa, então isso é liberdade. Só que você vai para uma camada mais profunda disso, e aí você percebe, talvez não. Talvez ter tempo livre é sinônimo de eu silenciar para cada vez mais perceber qual é o caminho que eu vou seguir, que o meu personagem veio aqui encenar. Ontem também assisti Noviça Rebelde. Vocês já assistiram, gente? Maravilhoso. Eu não lembrava da história. E aí foi um mix feelings, porque aí eu me relembrei da minha eu atriz, e eu falei, eu quero muito voltar pros palcos nesse lugar de, tipo, performar. Eu vou deixar aqui público que eu tenho um sonho. Da última vez também que eu fui ver O Profeta, isso veio muito forte, de criar uma peça interativa, filosófica, imersiva, que vai ser muito foda, né? E que, enfim, vai botar as pessoas pra se transformar ali, né? Saírem pessoas transformadas. Só que é isso que a arte faz no final das contas. Porque é um espaço em que você se coloca como uma pessoa que tá refletindo sobre aquela emoção que tá ali. Então, o que transforma a gente é o sentir. Porque nessa existência, aonde a gente tá, né, na forma como a gente tá aqui na Terra, o que faz a gente se transformar e as coisas acontecerem é o nosso sentir. É a nossa emoção que faz a gente se movimentar, que faz a gente transformar as coisas, e a emoção às vezes pode ser de êxtase e pode ser de muita dor, mas é onde o nosso coração tá batendo, é aqui. Só que para a gente sentir ele batendo no sentido mais simbólico da coisa, até não tão literal, até literal também, né? Se eu falar pra você agora, sente seu coração bater, você vai ter que parar, concentrar, levar essa atenção pro seu coração e perceber ele batendo, né? Então, assim, tem um tempo. A nossa mente, ela trabalha mais rápido do que a percepção das nossas emoções. Anota isso. A nossa mente trabalha mais rápido do que a percepção das nossas emoções. E por isso que a gente vive muitas vezes num estado mental para frenesi máximo e a gente não consegue sentir o que está acontecendo. E aí, se a gente não sente, a gente não percebe para onde o nosso coração está pulsando da gente criar. Porque esse é o ponto também. Nós somos artistas. Então, eu tô aqui como personagem Alice. Prazer, meu personagem dessa existência é a Alice. Mas em outra existência podia ser outro personagem. Mas nessa é a Alice. Com esse cabelo, com essa cor de cabelo, com essa cor de olhos, com essa cor de pele, com esse tom de voz. E aí, é desse lugar que eu entrego e crio no mundo. Só que, se eu não me aproprio desse personagem, da minha personalidade, do que eu tenho, da minha história, da onde eu vim, e se eu não me aproprio disso, eu fico sambando por aí, e isso é aprisionador. E isso não é liberdade. Então, tempo livre não quer dizer que você está livre. Só quer dizer que é uma oportunidade de você silenciar, se conectar mais com esse personagem que você tá aqui. E se render mais. Ir pra esse eu do camarote, pra esse eu da montanha, que tudo vê com mais clareza. Que tá ali, né, podendo ver com mais clareza. Então, Deus, eis-me aqui.
o que é pra eu fazer? O que é pro meu personagem fazer? E assumir o seu papel. Porque, gente, anota isso aí. Anota isso. Nada no universo está desordenado. Você só não tá enxergando. Mas nada no universo, nenhuma folha que cai da árvore tá fora do lugar. Nenhuma gota de chuva que cai tá fora de ordem. Ai, gente, mas a gente tá passando por uma época que tá tudo meio caótico e que as coisas estão ruindo. Isso já aconteceu em vários outros momentos da história também. Só que você não sabe, porque você não tava aqui, provavelmente. A gente tá vivendo vários ciclos, a natureza é cíclica. Então tudo que tá aqui não é caos, é ordem. E a gente consegue compreender que existe, parece que naturalmente existe um caos, mas ele está ordenado. E se esse é o princípio, por isso que a gente está vivendo uma questão de princípios e finalidades. Se o princípio é que tudo está em ordem, a natureza está em ordem, então eu estar aqui, neste momento da história, com essa personalidade, está em ordem. Eu faço parte da ordem, assim como você também faz parte da ordem. Assim como a sua história faz parte da ordem, assim como os perrengues que você passa fazem parte da ordem. Só que você precisa estar consciente disso. Porque senão é só caos. O seu perrengue, ele não é compreendido como uma ferramenta, e sim como caos. Como, que história merda, né? Tá de sacanagem, né? Que a família toda doente, que não sei quem não tem dinheiro, que eu faço as coisas e as coisas não acontecem. Isso é ordem, Alice? Você tá de sacanagem com a minha cara, né? E se fosse? E se você compreendesse que tudo que acontece na sua vida faz parte da ordem de você se criando, de você se estabelecendo, de que tudo que acontece é ferramenta para sua caixinha de ferramentas, e que são essas ferramentas que te potencializam para tudo que você faz na sua vida. E ferramenta não quer dizer, eu tenho um curso de Excel, então é uma ferramenta. É também. Mas aquela peia que você passou quando você foi na ayahuasca é ferramenta. Aquele seu familiar que ficou doente e que você cuidou dessa pessoa e que você teve envolvido com aquilo, que você fez o seu melhor para aquilo ali, enfim, fez a sua parte dentro do sistema sem descompensar o sistema todo. Isso também é ferramenta. Aquela depressão que você teve é ferramenta. Aquela crise de ansiedade, ferramenta. A maternidade, sabe, que você se fudeu, quase teve depressão pós-parto, hoje, ferramenta. Porque hoje você tem a ferramenta para falar com as pessoas que passam por isso. Você consegue, dentro de todo o seu contexto, passar por isso e falar, gente, igual a mesma coisa, cair correndo. Um machucado me fez pensar em várias coisas, me fez acessar várias coisas. E aí, isso é ferramenta. Isso é repertório. O seu repertório de vida é ferramenta para você atuar no mundo. Aquela viagem é uma merda, que tudo aconteceu errado. Ferramenta, repertório. Mas, porém, contudo, todavia, isso só é ferramenta se você tá consciente. Senão, é só mais uma história triste. Senão, é só o primeiro navegante, lá, o primeiro viajante, chegando pro sábio falando, as pessoas são arrogantes na minha cidade. As pessoas não se enxergam. E você, amor? Como que ele enxerga a cidade? Como que ele enxerga as pessoas? O outro já falou. O segundo viajante. As pessoas são incríveis. Porque quando eu chego pra trocar ideia com elas, a gente fala e eu vejo que a história delas é ótima. Que elas passaram por vários perrengues, mas elas continuaram, elas me ensinam tanto. Olha só. É ferramenta. E hoje você pode estar falando, Alice tá surtada. Isso não é ferramenta. Tá uma merda isso aqui. Uau!